Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente, agradecer ao nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora, com muito amor, muita gratidão, vamos iniciar a leitura da sexta lição. Chamo de preguiçoso o homem que podia estar mais bem empregado. Sócrates. Imaginação. Querer é poder. A imaginação é a oficina do espírito humano, onde as velhas ideias e os fatos estabelecidos podem ser reunidos em novas combinações e empregados de nova maneira. Os dicionários modernos definem imaginação: ato do intelecto construtivo para agrupar o material do conhecimento e das ideias em sistemas novos, originais e racionais. Faculdade construtora ou criadora, abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica ou ética. O poder de representação da mente, a formação das ideias mentais ou representação mental dos objetos ou ideias, particularmente dos objetos do sentido, de percepção e do raciocínio matemático, e também a reprodução e combinação, habitualmente com modificações mais ou menos irracionais ou anormais, das imagens ou ideias de memória ou fatos evocados da experiência. A imaginação tem sido chamada de poder criador da alma, mas isso é um tanto abstrato e profundo do ponto de vista desse curso de leitura, que é empregado pelo leitor apenas como um meio de conseguir vantagens materiais ou econômicas. Se o leitor dominou inteiramente as lições precedentes, sabe que os materiais com os quais constrói o seu objetivo principal definido foram reunidos e combinados na sua imaginação. Sabe também que a confiança em si mesmo, a iniciativa e a liderança precisam ser criadas na imaginação antes de se tornarem uma realidade, pois é na oficina mental que se põe em prática o princípio da autossugestão para criar as qualidades necessárias. Esta lição podia ser chamada de eixo do nosso curso de leitura, pois todas as outras não somente conduzem a ela, como também fazem o uso do princípio que lhe serve de base, da mesma forma que todas as linhas telefônicas se ligam ao quadro geral como a sua principal fonte de energia. Nunca teremos um objetivo principal definido na vida, autoconfiança, iniciativa e liderança, se não criarmos primeiro essas qualidades na imaginação, vendo-nos já de posse delas. O homem que calunia o seu semelhante dá inadvertidamente uma ideia da verdadeira natureza de sua alma. Da mesma forma que o carvalho nasce do germe que existe na semente e o pássaro se desenvolve do germe que dorme no ovo, assim também as nossas realizações nascem de planos organizados que criamos na imaginação. Primeiro vem o pensamento, em seguida a sua organização em ideias e planos, e finalmente a transformação desses planos em realidade. O começo, como vemos, está na imaginação. A imaginação tanto é interpretativa como criadora. Pode examinar fatos, conceitos e ideias e pode formar com eles novas combinações e planos.
Através da sua capacidade interpretativa, a imaginação tem uma força que geralmente não lhe é atribuída. O poder de registrar vibrações e ondas de pensamento postas em movimento por forças exteriores, do mesmo modo que o aparelho de rádio capta as vibrações do som. O princípio por meio do qual funciona essa capacidade interpretativa da imaginação chama-se telepatia, isso é, a comunicação do pensamento de um cérebro a outro, em grandes ou curtas distâncias, sem o auxílio de instrumentos físicos ou mecânicos, da maneira explicada na introdução deste curso. A telepatia é um fator importante para o leitor que se prepara para fazer uso efetivo da imaginação, porque essa capacidade telepática da imaginação está sempre captando ondas e vibrações de pensamento de toda espécie. Os chamados estalos ou inspirações que levam o indivíduo a formar uma opinião ou tomar uma decisão no decorrer de um ato que não está em harmonia com a lógica e a razão, são usualmente o resultado de ondas de pensamentos registradas na imaginação. Os modernos aparelhos de rádio vieram demonstrar que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todas as espécies de ondas sonoras estão constantemente correndo no espaço com a velocidade de relâmpagos. Basta compreender o rádio moderno para compreender também o princípio da telepatia. Tão bem estabelecido foi esse princípio por meio das pesquisas psicológicas que possuímos fartas provas de que duas mentes que se acham adequadamente sintonizadas e em harmonia podem enviar e receber pensamentos a longa distância sem o auxílio de qualquer instrumento mecânico. Raramente acontece que duas mentes se harmonizem tão bem a ponto de registrar, dessa maneira, correntes ininterruptas de pensamentos. Mas há evidências suficientes para estabelecer o fato de que já têm sido captadas partes do pensamento organizado, a fim de que se possa compreender a que ponto são intimamente entrelaçados os 15 fatores sobre os quais é baseado este curso de leitura. Consideremos, por exemplo, o que acontece quando um vendedor perde a confiança em si mesmo e nas suas mercadorias e vai visitar um freguês em perspectiva. Quer ele tenha ou não consciência do fato, a sua imaginação apreende imediatamente a falta de confiança do espírito do vendedor. Os seus pensamentos conspiram contra os seus esforços. Isso explicará, de outro ângulo, por que motivo a autoconfiança é um dos mais importantes fatores que entram na grande luta pelo triunfo. O princípio da telepatia e a lei da atração explicam muitos fracassos. Se a mente tem tendência para atrair do éter as vibrações de pensamentos que se harmonizam com os pensamentos dominantes de outra mente, podemos facilmente compreender por que razão uma mente negativa que mergulha no fracasso e não possui a força vitalizadora da confiança em si mesma deixa de atrair uma mente positiva dominada por ideias de triunfo. Talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para o leitor que nunca fez nenhum estudo particular do processo de funcionamento mental, mas parece-nos necessário incluí-las aqui como um meio de habilitá-lo a dominar a lição e empregá-la na prática. A imaginação é frequentemente considerada como sendo apenas algo indefinido, que não se pode descrever e que nada faz além de criar ficções. É essa descrença geral nos poderes da imaginação que vem tornar necessárias essas referências.
mais ou menos arbitrárias a um dos mais importantes assuntos do curso. Não somente essa questão de imaginação é um importante fator no curso, como também um assunto dos mais interessantes, conforme o leitor observará quando começar a ver de que maneira ela afeta tudo o que diz respeito à consecução do seu objetivo principal definido. Compreendemos a importância da imaginação quando refletimos que é ela a única coisa do mundo sobre a qual temos controle absoluto. Podemos ser privados da riqueza, dos bens materiais, defraudados por todos os meios, mas nenhum homem nos poderá impedir de controlar e usar a nossa imaginação como melhor nos aprouver. O poema mais inspirador que já se escreveu algum dia foi composto por Leigh Hunter, no tempo em que ele estava no cárcere da Inglaterra, para onde fora injustamente enviado, em virtude das suas avançadas opiniões políticas. Esse poema, intitulado About Ben Aden, é transcrito aqui por ensinar que uma das maiores coisas que um homem pode realizar na imaginação é perdoar aos que cometem uma injustiça para com ele. Abu Ben Aden, que sua tribo aumente. Despertou em uma noite de profundo sonho de paz e viu a luz do luar que entrava no quarto, tornando-o magnífico como um lírio desabrochado. Um anjo que escrevia num livro de ouro. A grande paz que Ben Aden sentia o tornou ousado e ele falou a visão. Que escreves tu aí? O anjo ergueu a cabeça e com um olhar de doçura e concórdia respondeu. Escrevo os nomes dos que amam o Senhor. É o meu nome um deles? Perguntou Abu. Não, não, respondeu o anjo. Abu falou mais baixo, mas ainda alegremente. Rogo-te então, anota o meu nome como o de alguém que ama os seus semelhantes. O anjo escreveu e desapareceu. À noite seguinte, voltou ainda com uma grande luz e mostrou os nomes dos que Deus abençoará. Entre esses nomes era o de Ben Aden, o primeiro. A própria civilização deve sua existência a homens como Leigh Hunter, em cuja fértil imaginação têm sido traçados os mais elevados e mais nobres padrões das relações humanas. Abu Ben Aden é um poema que nunca morrerá, graças ao homem que traçou na sua imaginação a esperança de um ideal construtivo. A maior dificuldade que o mundo atual enfrenta é a falta de compreensão do poder da imaginação. Pois, se conhecêssemos essa grande força, poderíamos usá-la como uma arma com a qual seriam eliminadas a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição. E isso poderia ser feito no decurso de uma geração apenas. É essa uma afirmativa mais que verdadeira, e ninguém melhor que nós compreende quão inútil seria ela se o princípio sobre o qual é fundada não fosse explicado nos termos mais práticos e que são usados todos os dias. Assim, passemos a descrever o seu significado. Para tornar clara essa descrição, devemos aceitar como uma realidade o princípio da telepatia, através de cuja operação todos os pensamentos que emitimos se registram na mente de outras pessoas.
Não precisamos perder tempo para provar que a telepatia é uma realidade, pois esta lição sobre imaginação não pode ter o menor valor para o leitor que não tiver suficientemente informado para compreender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido. Consideramos os nossos leitores como indivíduos que aceitam e compreendem esse princípio. Muitas vezes temos ouvido falar em psicologia da multidão, que nada mais é que uma ideia forte e dominadora criada na mente de uma ou mais pessoas por meio do princípio da telepatia. Tão forte é o poder da psicologia da multidão que dois homens lutando no meio da rua muitas vezes provocam o início de uma contenda entre os assistentes, sem que os mesmos saibam sequer por que ou com quem estão lutando. No dia do armistício, em 1918, tive provas abundantes para demonstrar a realidade do princípio da telepatia, em escala tal como jamais o mundo presenciara. Lembro-me perfeitamente da impressão que me causou aquele dia memorável. Tão forte foi essa impressão que acordei às 3 horas da madrugada como se alguém me sacudisse com violência. Sentei-me na cama e senti que alguma coisa de extraordinário havia acontecido. E tão estranho e irresistível foi o efeito de tal sensação que me levantei, me vesti e saí pelas ruas de Chicago, onde deparei com milhares de outras pessoas que haviam sentido a mesma impressão. Todos perguntavam o que aconteceu. Acontecera o seguinte: milhões de homens tinham recebido instruções para cessar fogo, e a sua alegria conjunta pusera em movimento uma onda de pensamento que se alastrou por todo o mundo e se fez sentir por todos os cérebros normais, capazes de registrar tal onda. Talvez nunca na história do mundo tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa, da mesma maneira, ao mesmo tempo. Por sua vez, na história, todas as pessoas sentiram alguma coisa em comum. E o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia da multidão, que se alastrou por todo o mundo. Acerca dessa afirmativa, será útil lembrar o que já foi dito sobre o Mastermind, formado por meio da harmonia de pensamento de duas ou mais pessoas. Façamos uma aplicação mais prática desse princípio, demonstrando como ele pode ser empregado para formar ou destruir as relações harmoniosas de trabalho em qualquer negócio ou indústria. O leitor pode não ter ficado convencido de que foi a harmonia de pensamento de milhões de soldados que se registrou nas mentes no mundo inteiro e motivou o estado de psicologia da multidão, que se evidenciou em toda parte a 11 de novembro de 1918. Mas não é preciso provar que uma pessoa mal satisfeita sempre perturba todos aqueles com os quais entra em contato. É fato bem conhecido que uma pessoa nessas condições, em qualquer local de trabalho, pode destruir toda uma organização. Não está longe o tempo em que nem operários, nem empregadores tolerarão um resmungão típico no local de trabalho, visto que o seu estado de espírito se registra na mente dos outros, dando em resultados suspeitas, desconfianças e falta de harmonia. Aproxima-se o tempo em que os operários passarão a não tolerar um companheiro dessa espécie, da mesma maneira que evitariam uma serpente venenosa. Apliquemos o princípio em sentido inverso. Ponha-se num grupo de operários uma pessoa de mentalidade positiva, do tipo otimista que se empenha em semear a harmonia no local em que trabalha,
e a sua influência se refletirá em todos os seus companheiros. A grande diferença entre uma pessoa que leva uma mensagem feliz e uma que conduz à tristeza. Se cada empreendimento é a projeção da sombra de um homem, conforme declarou Emerson, é claro que o homem deve refletir confiança, entusiasmo sadio e harmonia para que essas qualidades possam, por sua vez, ser refletidas em todos os que auxiliam no seu trabalho. Prosseguindo com a aplicação do poder da imaginação, na consecução do triunfo, citaremos alguns dos mais modernos e recentes exemplos do seu emprego na acumulação de bens materiais e no aperfeiçoamento de algumas das principais invenções do mundo. Antes disso, porém, é preciso ter em mente que nada há de novo sob o sol. A vida humana pode ser comparada a um grande caleidoscópio, diante do qual as cenas, os fatos e as substâncias materiais estão sempre mudando e se transformando. E tudo o que podemos fazer é tomar esses fatos e substâncias e dispô-los em novas combinações. O processo por meio do qual isso é feito chama-se imaginação. Já declaramos que a imaginação tanto é interpretativa como criadora. Pode receber ideias ou impressões e, com elas, formar novas combinações. Como primeiro exemplo do poder da imaginação nas realizações comerciais dos nossos dias, apresentaremos Clarence Sanders, que organizou o sistema Piggly Wiggly para as mercearias. Saunders era empregado num modesto armazém retalhista. Um dia esperava na fila com uma bandeja na mão, aguardando a sua vez de receber o almoço num restaurante self-service. Até então nunca demonstrara ter qualquer habilidade especial, mas enquanto permanecia naquela fileira de gente que esperava, passou-se em sua mente algo que pôs a sua imaginação a trabalhar. Assim, com o auxílio da imaginação, transformou o sistema que via naquela cafeteria, sem nada criar de novo e apenas empregando uma nova maneira e uma antiga ideia, estabeleceu uma mercearia. Num instante, o plano de Clarence Saunders estendeu-se a uma rede de mercearias. Estava criando o sistema Piggly Wiggly e de balconista de mercearia. Ganhando $20 por semana, Sanders passou a ser o proprietário multimilionário de uma rede de mercearias. Onde nessa transação vemos o mais leve indício de um fator que não possa ser realizado também por nós. Analisemos a transação, enfrentando-a com as lições anteriores e veremos como Clarence Saunders formou um propósito definido. Apoiou esse propósito com uma autoconfiança suficiente para o levar a tomar a iniciativa de transformá-lo numa realidade. Sua imaginação foi a oficina na qual os três fatores, propósito definido, confiança em si mesmo e iniciativa, foram reunidos e preparados para o ímpeto do primeiro passo a dar na organização do plano Piggly Wiggly. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidade. Inventando a lâmpada elétrica, Edison não fez mais do que juntar dois princípios antigos e bem conhecidos e associá-los em nova combinação. Edison, bem como todas as pessoas entendidas em assuntos de eletricidade, sabia que a luz podia ser reproduzida pelo aquecimento de um pequeno fio com eletricidade, mas a dificuldade era realizar isso sem queimar o arame, dividindo-o em duas partes. Nas suas experiências e pesquisas,
Edison empregou arames e fios de toda espécie, esperando encontrar alguma substância que pudesse suportar o tremendo calor ao qual tinha de ser submetida antes de se produzir a luz. Sua invenção estava meio realizada, mas não teve nenhum valor prático enquanto ele não conseguiu o elo que faltava e que supriria a outra metade. Depois de 1000 experiências e muitas combinações de ideias antigas, Edison encontrou finalmente o elo que faltava. Nos seus estudos de física, aprendera, como todos os outros estudantes, alunos dessa matéria, que não pode haver combustão sem a presença do oxigênio. Naturalmente sabia que a dificuldade com que lutava estava na falta de um método por meio do qual fosse possível controlar o calor. Quando lhe ocorreu que não podia haver combustão onde não havia oxigênio, Edison colocou o pequeno fio da sua lâmpada elétrica dentro de um globo de vidro, excluiu todo o oxigênio e eis que a poderosa luz incandescente era uma realidade. Todos os dias, ao anoitecer, basta apertarmos um pequeno botão na parede e eis a nossa casa iluminada. Essa realização teria deixado atônitos os povos há 4 gerações. Entretanto, não há nela mistério algum. Graças à imaginação de Edison, ao apertar este botão na parede, não fazemos mais do que juntar 2 princípios que sempre existiram, desde o começo do mundo. Todos os que conheceram intimamente Andrew Carnegie sabiam que ele não possuía nenhuma habilidade fora do comum, exceto num sentido, a sua capacidade para selecionar os homens que podiam cooperar e cooperariam num espírito de harmonia para a realização dos seus desejos. Mas de que habilidade adicional não necessitaria para a acumulação dos seus milhões de dólares? Qualquer homem que compreenda o princípio do esforço organizado, como Carnegie compreendeu, e que conheça bastante os homens para ter facilidade em selecionar exatamente os tipos de que precisa para a execução de uma dada missão, pode realizar tudo o que Carnegie realizou. Andrew Carnegie foi um homem de imaginação. Primeiro criou um objetivo principal definido e, em seguida, cercou-se de homens que possuíam a instrução, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse propósito em realidade. Carnegie nem sempre criou os seus planos para alcançar um propósito definido. Tratava primeiro de saber o que queria e depois procurava os homens capazes de criar os planos por meio dos quais podia realizar o seu intento. Isso não era apenas imaginação, era gênio na sua mais elevada forma. Mas é preciso esclarecer que os homens como Andrew Carnegie não são os únicos capazes de fazer uso prático da imaginação. Esse grande poder está à disposição tanto dos homens que se iniciaram no negócio ou profissão, como também dos que já venceram. Uma manhã, o carro particular de Charles M. Schwab parou na frente das indústrias Bethlehem Steel, de sua propriedade. Schwab saltou do automóvel e foi recebido por um jovem estenógrafo, que lhe disse estar ali porque desejava que todos os telegramas e cartas que seu chefe precisasse enviar fossem expedidos prontamente. Ninguém lhe dissera que devia estar a postos, mas ele era dotado de imaginação suficiente para compreender que, fazendo assim, em nada prejudicaria as suas possibilidades de melhoria. Desde aquele dia, o rapaz foi indicado para a promoção, pois fizera algo que dezenas de outros empregados da Bethlehem poderiam ter feito, mas não fizeram.
Ele se tornou diretor de uma das principais firmas de produtos farmacêuticos que se conhecem e teve tudo o que o mundo pôde proporcionar. Há alguns anos recebi uma carta de um rapaz que acabara de se diplomar numa escola de comércio e desejava um emprego no meu escritório. Nessa carta vinha inclusa uma nota de US$ 10, nova, que parecia nunca ter sido dobrada. O teor da carta era o seguinte: a razão por que a maioria das pessoas não gosta de ouvir contar desgraça alheia é que elas já estão saturadas com as suas dificuldades. Tendo recebido recentemente o diploma de contador numa das nossas principais escolas de comércio, veio pedir-lhe uma colocação no seu escritório, pois compreendo o valor que representa, para um rapaz no início da carreira comercial, o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como o senhor. Se a nota que remeto aqui junto for suficiente para compensar o tempo que o senhor perderá dando-me instruções para a minha primeira semana de trabalho, rogo-lhe que aceite. Trabalharei o primeiro mês gratuitamente e o senhor estabelecerá em seguida o meu salário, de acordo com a minha capacidade de trabalho. Desejo esse emprego como jamais desejei coisa alguma em toda a minha vida e estou disposto a fazer o que for possível para obtê-lo. Muito cordialmente, etc. Esse rapaz conseguiu uma chance no meu escritório. A sua imaginação lhe deu a oportunidade que pretendia. E antes de terminado o primeiro mês de trabalho, o presidente de uma grande companhia de seguros de vida, que tivera conhecimento do caso, fez dele o seu secretário particular com excelente salário. Mais tarde, ele se tornou diretor de uma das maiores companhias de seguro do mundo. Há alguns anos, um jovem escreveu a Thomas A. Edison, pedindo-lhe um emprego. Por uma razão qualquer, Edison não respondeu. Isso não desanimou o rapaz, que estava certo de que não somente receberia a resposta de Edison, como também, o que é mais importante, conseguiria a colocação desejada. Morava muito distante de West Orange, Nova Jersey, onde estão localizadas as indústrias Edison, e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem, mas tinha imaginação. Foi a West Orange num carro de carga. Conseguiu ser recebido pelo inventor. Contou o seu caso pessoalmente e obteve o lugar que procurava. Reside hoje em Bradenton, Flórida. Retirou-se da atividade comercial, tendo ganhado o dinheiro necessário para viver bem. O seu nome, caso o leitor deseje comprovar as minhas afirmativas, é Edwin C. Barnes. Fazendo uso da imaginação, Barnes viu a vantagem que obteria aproximando-se de um homem como Edison. Viu que isso lhe daria uma oportunidade para estudar Edison e, ao mesmo tempo, o poria em contato com os amigos deste último, que se contavam entre as pessoas mais influentes do mundo. São apenas alguns dos casos aos quais observei pessoalmente como certos homens têm atingido posições elevadas e acumulado riquezas unicamente por meio do emprego prático da imaginação. Theodore Roosevelt gravou o seu nome para sempre nos anais do tempo, com um simples ato durante a sua passagem pela presidência dos Estados Unidos. E depois que o mundo tiver esquecido tudo o que ele fez como presidente, uma realização pelo menos o fará passar à história como um homem de imaginação. Foi ele quem iniciou a construção do Canal do Panamá. Todos os presidentes dos Estados Unidos, desde Washington até Roosevelt, poderiam ter iniciado e terminado a obra, mas para um empreendimento de tamanha envergadura era preciso não somente imaginação, como também coragem e ousadia. Roosevelt tinha imaginação e coragem, e hoje o canal é uma realidade. Aos 40 anos, idade em que a maioria das pessoas começa a pensar que é tarde demais para tentar algo novo, James J. Hill
era um simples telegrafista, com salário de $30 por mês. Não tinha capital, não possuía amigos influentes que tivessem dinheiro, mas tinha uma coisa mais poderosa do que amigos e capital. Era dotado de imaginação. Com os olhos do espírito, viu um grande sistema ferroviário que penetraria o noroeste, ainda inculto, e uniria os oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vívida foi a sua imaginação que conseguiu fazer com que outros vissem a vantagem de tal sistema. Mas o resto da história é hoje do domínio público e qualquer menino de escola o conhece. Acentuei, contudo, nela um ponto que quase não é mencionado. O Great Railway System de Rio tornou-se uma realidade primeiro na sua imaginação. A estrada de ferro foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira, tal como todas as estradas de ferro do mundo, e esses materiais foram conseguidos com o capital arranjado da mesma maneira que o capital de todas as vias férreas. Mas para encontrar o verdadeiro motivo do triunfo de James Hill, precisamos voltar àquela pequena estação telegráfica onde ele trabalhava, ganhando $30 por mês, e descobrir todos os pensamentos que ele organizou na imaginação. Que imenso poder é a imaginação! Oficina da alma, onde os pensamentos são transformados em estradas de ferro, arranha-céus, fábricas e todas as outras formas de riqueza material. Acredito que os pensamentos são coisas, que são dotados de corpo, que respiram e têm asas, e nós os transmitimos para encher o mundo com bons ou maus resultados. Que o que achamos de nossos pensamentos secretos chega rápido ao ponto mais remoto da terra, deixando bênçãos ou maldições, como trilhas por onde andasse. Construímos nosso futuro pensamento a pensamento, para o bem e para o mal. Pensamento é apenas um outro nome que se dá ao destino. Escolhe então o teu destino e espera, pois o amor atrai o amor e o ódio atrai o ódio. Se a nossa imaginação é o espelho da nossa alma, temos então o direito de ficar diante desse espelho e ver-nos como bem entendermos. Temos o direito de ver refletidas no espelho mágico a propriedade que pretendemos possuir, a fábrica que aspiramos dirigir, o banco que almejamos presidir, a situação que almejamos desfrutar na vida. Nossa imaginação nos pertence, façamos uso dela. Quanto mais a empregarmos, com mais eficiência ela nos servirá. Na extremidade oriental da grande ponte do Brooklyn, em Nova York, vivia um pobre velho que tinha ali a sua barraca de sapateiro. Quando os engenheiros começaram a enterrar estacas e a marcar o lugar onde seria construída a grande ponte, o pobre homem balançou a cabeça dizendo: não é possível fazer isso. Depois da sua pequena barraca, ele olhava e balançava ainda a cabeça, perguntando a si mesmo como foi que eles fizeram isso. Viu a ponte erguer-se diante dos seus olhos, mas faltava-lhe a imaginação para analisar o que via. O engenheiro que planejou a obra viu-a como uma realidade, quando não se removera ainda uma única pá de terra para cavar os alicerces. A ponte se tornou uma realidade na sua imaginação, porque ele fez uso dela para realizar novas combinações com ideias antigas. Por meio de experiências recentes no domínio da eletricidade, uma das maiores instituições de educação da América do Norte descobriu a maneira de fazer dormir as flores e acordá-las depois com luz solar elétrica. Essa descoberta tornou possível o cultivo de vegetais e flores sem o auxílio do calor do sol. Dentro de mais alguns anos,
O habitante das cidades poderá desenvolver uma agricultura de vegetais no quintal da sua casa, bastando-lhe para isso alguns caixotes com terra e um pouco de luz elétrica. Essa nova descoberta, mais um pouco de imaginação e as descobertas de Luther Burbank no campo da horticultura e o homem da cidade, não somente realizará o milagre de ter hortaliças durante o ano inteiro no seu quintal, como também as terá maiores e melhores do que as que o horticultor moderno cultiva em plena luz do sol. Numa das cidades do litoral da Califórnia, toda a terra própria para ser transformada em lotes de construção foi demarcada e empregada. De um lado da cidade havia algumas colinas íngremes, imprestáveis para construções, e do outro não se podia construir também, pois o terreno era tão baixo que estava sempre coberto de água. Um dia chegou àquela cidade um homem de imaginação. Os homens de imaginação sempre têm agudeza de espírito, e esse a que nos referimos não fazia exceção à regra. No mesmo dia em que chegou, viu uma possibilidade de ganhar dinheiro no negócio de imóveis. Conseguiu uma opção para as colinas que ninguém queria, por serem muito íngremes. Arranjou outra opção para o terreno abandonado, por ser baixo demais, e obteve tudo isso a preço reduzido, pois supunha-se que aqueles terrenos nada valessem. Com algumas toneladas de explosivo, reduziu a lama àquelas colinas íngremes. Com auxílio de tratores e niveladoras, transformou todo o terreno em belos lotes. Em carroças puxadas por mulas, fez conduzir o excesso de lama para o terreno baixo, elevando-o acima do nível da água e transformando-o assim em esplêndidos lotes. Gratidão, meus amados. Muito amor na vida de todos vocês e até a próxima leitura.